descrições das funções do enfermeiro. Agora nós falaremos sobre essa questão, né, da enfermagem enquanto profissão, né? Então, falaremos das profissões de uma forma geral e o que isso tem relação com a enfermagem também. Então, vamos lá refletir sobre isso. Agora nós iremos falar sobre uma linha do tempo da história da elaboração das ocupações de forma geral, né? Então, nós temos lá, né, em 1968, foi estruturado, né, a OIT, que é a Organização, né, das Instituições de Trabalho, né, a Organização Internacional, né, do Trabalho. Ela foi estruturada e nós tivemos, então, o CIO, que é a Classificação Internacional Uniforme de Ocupações. Então, nesse momento, foi instituído que todas as ocupações precisariam ter uma classificação, né? Uma classificação padrão. E o objetivo dessa classificação era agrupar as informações acerca da força de trabalho, seguindo os critérios técnicos, né, de forma mais universal, e tinha como finalidade constituir, né, um documento que fosse guia para classificação de forma nacional, né, de forma que pudesse ser utilizado aí pelo país todo, conforme a nossa realidade, né? Então, conservando uma estrutura considerada mais obrigatória para assegurar o que tinha-se, né, nos outros países no mundo, né, de forma geral. Então, foi instituído, né, essa comissão, essa classificação, junto com a Organização Internacional do Trabalho, em 1968. Em 1977, a gente teve um marco histórico bem importante, que foi a formação do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Então, foi um marco importante também nas questões das leis trabalhistas. Em 94, nós tivemos a inclusão do técnico de enfermagem em geral, né, de forma geral, do trabalho em terapia intensiva e em psiquiatria. Isso relacionado, então, à nossa classe, né, a equipe de enfermagem aí como um todo. Em 2002, nós tivemos, então, uma nova metodologia de classificação, tá? Então, só para a gente entender um pouco sobre como que aconteceu a elaboração aí das ocupações de forma geral. Então, quando a gente fala da Classificação Brasileira de Ocupação, que é o CBO, ela tem como função de classificar a existência de determinada ocupação e não a de regulamentá-la. Então, é realmente como o próprio nome diz, ó, Classificação Brasileira de Ocupação. Então, ela faz o que? Essa classificação, mas ela não regulamenta, né? Para isso que existe, por exemplo, as entidades de classe que vai regulamentar, fiscalizar as ocupações. Mas essa Classificação Brasileira de Ocupações, ela veio, né, no intuito de trazer o que? Uma padronização para as profissões, né? Então, dessa forma, se eu quero saber ali o perfil de uma profissão, o nome completo de uma profissão, eu posso procurar nessa classificação aí brasileira das ocupações. Então, voltando aqui para o slide, né? A CBO, ela, então, não tem o poder de regulamentar profissões. Esse poder de regulamentar, como eu falei, ela fica, né, a cargo das entidades de classe. Como, por exemplo, quem regulamenta a nossa profissão é o COFEM e junto com os CORENs, né, acabam tendo toda essa fiscalização. Então, sua atualização constante, ela expõe com a maior fidelidade possível as diversas atividades profissionais existentes em todo o país, né? Então, ali tem toda essa classificação das diversas atividades profissionais, diversas profissões, sem diferenciação entre as profissões regulamentadas e as de livre exercício profissional. O Congresso Nacional, ele decretou e sancionou, então, a Lei 7498 de 86, e isso aconteceu em 25 de junho de 86. Essa lei é a lei do nosso exercício profissional. Então, essa lei vocês verão muito, muito, muito na vida profissional de vocês, ó. Lei do exercício... Opa, ficou isso. Exercício profissional, que é a 7498 de 86. E o que essa lei do exercício profissional, ela nos traz?
ela dispõe sobre o exercício da enfermagem e dá outras providências. Então, é uma lei que nos direciona, né, nos trazendo ali quais são, por exemplo, os profissionais que fazem parte da equipe de enfermagem, bem como a sua função. Então, ela vai regulamentar o exercício profissional em enfermagem, né? Então, é uma lei que a gente pode considerar não tão antiga, ela é de 86, né? Tem 36, cerca, né, de 86, então tem aí não é tão antiga, né, essa lei, e que a gente pode, que nós utilizamos até hoje em dia. Outro decreto importante, quando nós falamos aí da história da enfermagem, nós temos o decreto de número 20.109 de 1931. Então, ele foi o primeiro decreto de regulamentação da enfermagem, né? Então, lembrando um pouco do processo histórico em que a enfermagem ela se tornou profissão na época da Florence Nightingale, lá em 1850, 60, 70, que foram instituídas a primeira escola de enfermagem, né, no modelo nightingaliano. Nós tivemos uma escola de enfermagem aqui no final do século XIX, mas uma das mais conhecidas escolas de enfermagem foi criada na década de 20, né, que foi a Escola de Enfermagem Ana Nery. E a partir dessa escola de enfermagem Ana Nery, nós tivemos outras escolas de enfermagem formando, então, profissionais enfermeiros. Então, a nossa profissão aqui no país, regulamentada, ela aconteceu na década de 30, por meio desse primeiro decreto. E a partir disso, né, nós tivemos o quê? Um reconhecimento melhor enquanto profissão e também podemos ter, né, normativas, legislações que respaldavam, na verdade, o nosso trabalho. Então, vamos lá falar mais sobre esse decreto. Então, esse primeiro decreto, né, o chefe do governo provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, olha, tinha esse nome, né, na época, o Getúlio Vargas, considera que a enfermagem é uma das mais nobres profissões às quais possa aspirar a atividade humana. No artigo 2º, então, a Escola de Enfermagem Ana Nery, lembra do Departamento Nacional de Saúde Pública, será, então, considerada a escola oficial padrão, né? Então, por isso que nós somos conhecidos, até hoje em dia, com influência da Escola de Enfermagem Ana Nery, como enfermeiros padrões, né? Você é enfermeiro padrão? Tenho certeza que alguém já perguntou para você, né, se você é enfermeiro padrão. Então, a gente herdou, né, dessa época essa terminologia padrão, que hoje em dia nós não utilizamos, né? Nós temos o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, mas não existe o enfermeiro padrão. E esse padrão, então, nós tivemos, né, nós herdamos, né, da época da Escola de Enfermagem Ana Nery, porque ela era considerada uma escola padrão. Por indicação da diretoria da Escola de Enfermagem Ana Nery, será designada pelo ministro da Educação e Saúde Pública para inspeção da escola que desejar a equiparação uma enfermeira que era diplomada, então enfermeira formada, ela era chamada de enfermeira diplomada, com prática de ensino e administração de escolas de enfermagem, a qual então será entregues os documentos juntos ao requerimento de equiparação. Então, por exemplo, nós tínhamos a Escola de Enfermagem Ana Nery e para a formação de enfermeiros em outra escola, né, em outra universidade, nós precisávamos, lá no passado, que uma enfermeira diplomada formada por essa escola, né, oficial padrão fosse até o local para fazer essa equiparação, né, para que tivesse realmente um padrão na formação, né? Olha que interessante. E depois nós tivemos o decreto de número 94.406 de 87, que trouxe então que o exercício da atividade de enfermagem, ele é privativo do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e parteiro, e só será permitido ao profissional inscrito no Conselho Regional de Enfermagem, no COREN, né, da sua respectiva região, né, que a gente acaba utilizando, né, muito ainda desse decreto, né, na atualidade. Por mais que, por exemplo, hoje nós não temos mais formação de auxiliar
auxiliares de enfermagem. E o parteiro, né, que especificamente, quando nós falamos do parteiro, nós estamos falando do enfermeiro, que ele é especialista, né, em obstetrícia. Mas lá na década de 87, da década de 80, né, no ano de 87, foi instituído esse decreto que foi tão importante, tá? E que até hoje nós só podemos exercer a nossa profissão se nós tivermos a inscrição no Corém, né? Então, esse decreto, ele é muito decreto e claro, né? Esse decreto, ele é muito claro em seu artigo 8º sobre as atividades de direção e liderança, planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação da assistência de enfermagem, como sendo, então, privativas do enfermeiro, tá? Então, o enfermeiro, ele é o profissional responsável por coordenação, supervisão, né, tomada de decisão, cuidar de pacientes críticos. Então, esse decreto, ele trouxe isso. E na lei do exercício profissional, a gente também tem as atividades que acabam sendo privativas do enfermeiro, né? Então, cada um tem a sua função na equipe de enfermagem, né? Não é verdade? Nós temos aí a equipe formada por técnicos, por auxiliares, pelo enfermeiro, e cada um tem a sua atividade. E que, legalmente, elas precisam ser respeitadas. Então, tem muitas funções que são privativas do enfermeiro. E quem tem que executá-las, que deve executar, né, a determinada função, tem que ser esse enfermeiro, tá? Então, vamos lá falar sobre essas atividades. Então, o enfermeiro, ele é responsável pela consulta de enfermagem, pelo diagnóstico de enfermagem, pela prescrição da assistência e pela assistência aos pacientes graves complexos, né, que necessitam de uma assistência mais complexa. Então, o que é interessante quando a gente fala aqui das atividades privativas do enfermeiro? Percebam que muitas delas estão interligadas ao processo de enfermagem, né? Realizar consulta, o diagnóstico de enfermagem, descrever a prescrição, realizar essa assistência aos pacientes graves, né? Então, o enfermeiro, ele é formado, ele é capacitado para desenvolver essas funções. Na lei do exercício profissional, a 7498, ela traz o seguinte: ao técnico de enfermagem, cabe-lhe assistir ao enfermeiro, né, enquanto equipe de enfermagem, executar atividades de assistência de enfermagem, excetuadas as que são privativas do enfermeiro, né? Então, as atividades de assistência, né, direta ao paciente são desenvolvidas pelo técnico de enfermagem, com exceção, né, de algumas atividades que acabam sendo mais complexas e que exige ali que um enfermeiro, né, realize. Integrar a equipe de saúde, tá? Então, a gente tem a descrição do papel aí do técnico de enfermagem. E o auxiliar de enfermagem, então, hoje em dia, nós não temos mais escolas de formação de auxiliares de enfermagem. Nós temos escolas para formação de técnicos de enfermagem. Mas ainda nós temos muitos auxiliares de enfermagem que fazem parte e são super importantes aí na nossa equipe de enfermagem, tá? Então, auxiliar de enfermagem, cabe ao auxiliar preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos, executar os tratamentos que são prescritos ali pelo enfermeiro, prestar cuidados de higiene, alimentação, conforto ao paciente e zelar por sua segurança, além também de zelar pela limpeza de forma geral. Então, como primeiro quesito aí que traz na lei do exercício profissional, observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, executar ações de tratamento que sejam considerados mais simples, prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e também ele participa efetivamente da equipe de saúde. E lá também, né, no decreto, ele traz a descrição do obstetriz ou também da enfermeira obstétrica, né, no artigo 9º. Traz o seguinte, ó, as profissionais titulares de diploma ou certificados de obstetriz ou de enfermeira obstétrica, cabe a prestação de assistência à parturiente e ao parto normal,
a identificação das distócias obstétricas e tomada de providências até a chegada do médico e a realização da episiotomia e episiografia com aplicação de anestesia local quando necessário. Então, ó, nesse decreto, número 94.406/87, ele traz essas seguintes descrições para o enfermeiro, para a enfermeira obstétrica. Mas o que é interessante a gente refletir, né? Tem essa descrição lá, mas é importante nós pensarmos que cada vez mais nós temos atualizações, né? Então, as resoluções de enfermagem do COFEN, ela vem realmente nesse intuito de nos atualizar, né? Então, hoje em dia, nós, enquanto enfermagem, estamos ganhando cada vez mais espaço, né? O enfermeiro tem ganhado cada vez mais espaço nos diversos setores aí da saúde e por isso que é importante nós estarmos sempre atualizados. Então, a gente usa como referência alguns pontos aí, né, da lei do exercício profissional, dos decretos, né, que foram lançados, mas é muito importante que nós estejamos ali bem antenados e ligados nas atualizações que a nossa profissão, né, que as nossas entidades de classe nos fornecem com relação à nossa profissão, tá? Então, agora nós vimos aí alguns dos principais pontos relacionados à enfermagem, né? Pensando na classificação brasileira das ocupações, o papel que a enfermagem tem, né, em todo esse processo e também, né, as ações, né, as atividades que cada membro da equipe de enfermagem ele tem e que cada um tem a sua importância quando nós falamos em equipe de enfermagem.